Olá, você já parou para pensar se só existe essa vida aqui? Você já parou para pensar, se perguntar que nesse orbe inteiro só existe nós, humanos, terráqueos, terra? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliette e a gente vai fazer Evangelho Terapia. E por que a nossa pergunta enfatizadora do momento? Por quê? Porque a gente vai fazer o nosso Evangelho hoje com base nisso. Meu povo, com base o nosso Evangelho de hoje, que será: há muitas moradas na casa de meu pai. A gente vai fazer esse tema, lembrando que eu uso esse evangelho com letras grandes, e o nosso roteiro sistematizado eu uso esse daqui, tá bom? Roteiro sistematizado para o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa, de forma objetiva, de forma concisa, ler o nosso tema, né? Ler o nosso Evangelho, e em seguida a gente fazer perguntas específicas, né? Perguntas concisas, cirúrgicas, para que a gente não fuja do tema. Tá bom? E o nosso tema de hoje, gente, nossa senhora, o nosso tema de hoje será polêmico até para algumas pessoas. Então, vamos lá. Qual será o nosso objetivo, seguindo aqui o roteiro? O nosso roteiro com esse livro, o nosso objetivo é aprofundar a compreensão dos ensinamentos de Jesus contido nesta passagem, edificando o universo como casa do Pai e relacionando os diferentes mundos e diversos estados de ventura ou dor que o espírito experimenta como as diferentes moradas. Lendo o nosso objetivo, agora iremos para o nosso Evangelho. Então vamos lá. Quem se sentir à vontade, a gente sempre começa com uma oração, né? Para que a gente possa serenar nossos pensamentos, corações e possamos entrar em harmonia. Para quem se sentir à vontade, pode seguir a nossa oração de hoje. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se faz presente em nossas vidas, muito obrigada por mais essa oportunidade, por esse Evangelho, que possamos juntos entender, que eu possa ser inspirada, que a espiritualidade possa me dar suporte também para quem estiver do outro lado fazendo seu Evangelho Terapia, de forma atemporal, que esse vídeo vai ficar gravado, então, a todo momento. Te peço desde já compreensão e te peço permissão para estudar o nosso estudo de hoje, que o nosso tema será: há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos começar, gente bonita! Gente, o nosso tema de hoje será esse. Ele está situado no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai começar com o primeiro item e em seguida a gente lê o item 2. O 3 não tem no roteiro. A gente faz uma outra parte. Então, vamos lá. O nosso primeiro item é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos estais. João 4:1 a 3. Vamos desmiuçar esse negócio, né? O que foi que Jesus quis dizer com todas essas palavras? Tu tem alguma ideia de do que ele estava dizendo? Tem? Se tu tiver, conta aí nos comentários, viu? Eu adoro ver os comentários de vocês. Lembrem que eu estou... Como é a palavra, meu Deus? Quando a gente... adequando. Eu estou me adequando, eu estou modificando Evangelho Terapia em grupo para Evangelho Terapia em vídeo. Será em grupo porque talvez tenha os desencarnados aqui, mas eu não tô vendo. Não tô vendo os desencarnados. Mas quem sabe no futuro próximo vocês também vão interagir comigo. Quando eu tiver uma quantidade de inscritos e eu possa fazer de forma online
ao vivo. Aí vocês interagem comigo, tá? Por enquanto, vamos aqui. Eu e Vozes da Minha Cabeça e Vozes do Livro. Então, vamos lá, gente. Com base no que eu já li para vocês, com esse tema, esse trecho, né? Eu vou ler a primeira pergunta para que a gente possa entender, né? Ler o item primeiro. Ok, a gente já fez isso. Agora vamos na primeira pergunta. Com que propósito Jesus vos disse: não se turbe o vosso coração? Vou deixar um tempinho para tu dedilhar aí nos comentários. E aí? O que tu acha? Voltando para minha resposta. Sabendo quando preocupa e atemoriza o homem a ideia da própria morte, é como é grande a dor que sente aquele que se separa de um ente amado pela desencarnação. Jesus nos aconselha a serenidade e a resignação, pois o espírito vive sempre ainda que não possamos ver. E o destaque. Não se turbe o vosso coração, quer dizer-nos Jesus, mostrando-nos que, além das fronteiras do mundo físico, nos aguardam a paz e a bem-aventurança reservadas aos que observam as leis de Deus. Vocês entenderam daí? Porque, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu gosto muito de fazer o evangelho em grupo. Porque quando a gente faz essa pergunta, os outros participantes, eles vão dando aqueles estalos e vai falando, e a gente vai desenvolvendo e a gente vai chegando, né, no Evangelho Terapia. E daí aqui eu tô tendo essa dificuldade, mas eu vou tentar entender e tentar passar para vocês. Eu já li. Se vocês entenderam o que eu li, por favor, o TDAH em mim não deixou eu entender o que eu li. Mas, em algum momento, eu entendo, né, que por Jesus dizer, né, não vos turbe o nosso coração, é que Jesus entendia, sabia que existia vida além do desencarne, né? Existe vida além dessa matéria. Então, eu acredito que ele queira falar nesse sentido. Realmente ele fala, né? Além das fronteiras do mundo físico, nos aguarda a paz e a bem-aventurança reservada que se reconhece as leis de Deus. Exatamente o que eu tinha pensado que seria. Vamos para a pergunta de número 2. Vou vos preparar um lugar. Quando o sentido desta promessa de Jesus à humanidade? Peraí que eu não usei as pausas, não. Vou para vos preparar o lugar. Qual o sentido dessa promessa que Jesus fez à humanidade? Jesus nos acena com uma pátria espiritual de paz e felicidade, sem as restrições e sofrimentos da terra. É um lugar reservado aos que vivem em constância com as leis de Deus. O destaque. O lugar em que Jesus fala é a morada dos justos e não tem determinação geográfica, pois o universo é infinito, como o infinito é o número de espíritos que habitam. Vou seguir em frente, porque se eu precisar fazer comentários sobre isso daqui, eu faço após a gente ler tudo isso aqui, tá bom? Vamos para a terceira pergunta. Que outra promessa Jesus nos fez nessa passagem? Tu lembra aí que o TDAH não deixou aqui, não? Há de nos conduzir para este lugar onde, com ele, compartilharemos da felicidade plena e que só os justos experimentarão. Parece até aquelas histórias de evangelho. Depois... Sem julgamento, tá? É porque minha memória foi longe. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estarei. Por isso que a gente vai fazer a evangelho terapia aqui de forma bem concisa. Porque eu ainda estou me sentindo só lendo a Bíblia. A gente vai ler o item 2, depois a gente volta pra cá. No nosso item 2, ele pede... Vamos lá. Agora vem um assunto interessante. Não que os outros não sejam, né, gente? Mas, às vezes, quando a coisa é tirada tal e qual... Eu não sei se vocês percebem isso.
Tem gente que não entende a Bíblia, tem gente que diz que é difícil, que é isso, que é porque, gente, a Bíblia, ela é escrita com termos antigos, com linguagens, né? Coisas totalmente diferentes de hoje. E quando a gente vê uma coisa assim, do jeito que tá escrito aqui, porque o item 1, ele foi do jeito que tá lá, tanto que daqui, João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Isso foi tirado exatamente da Bíblia, por isso que eu tava tendo dificuldade de entender. A Bíblia não deve ser entendida de forma literal, né? Então agora a gente vai pro item 2. E em cima desse item 2 tem até assim, ó, diferentes estados da alma na erraticidade. Item 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e a oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também pode referir-se ao estado ventuoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este ou mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram. Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandente caridade e do escrúpulo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e de pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíram objeto de suas afeições, pena sob o gante dos sofrimentos morais, ajusto em que convívio com aqueles a quem uma frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Esse é até onde a gente vai ler, que é o item 2 do nosso evangelho. E já a primeira pergunta, eu adoro essas perguntas. Já dentro dessa desse segundo item, a gente vai ler a quarta pergunta. A quarta pergunta diz: como interpretar a frase de Jesus: há diferentes moradas na casa de meu Pai? O texto fala, bem claro, né? Do Evangelho mesmo. Tu lembra aí qual foi? Será que falou Jesus sobre o universo? Várias moradas na casa de meu Pai? E eu acho que nesse Evangelho tinha isso aí. Então, eu vou ler para vocês a nossa resposta e depois eu vou comentar essa nossa resposta. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos, tanto encarnados como os desencarnados, moradas correspondentes de adiantamento e que se encontram. Os planetas e outros corpos celestes são, portanto, moradas dos espíritos encarnados e desencarnados, pois Deus não cria tantos astros sem nenhum propósito, nem reservaria apenas à Terra o privilégio de ser habitada. Pois é, concordo plenamente. Quem sou eu nos olhos do bicho para concordar alguma coisa? Gente, por isso que eu comecei a nossa pergunta inicial, né? Será que só existe nós? Será que só existe a Terra? Não, né, gente? Não faria sentido só existir nós, terráqueos, terrenos, humanos, aqui sobre a Terra. Não, sobre a Terra tem. Mas não somos nós o rei da cocada. Nesses orbes, em outros orbes, na galáxia, existem várias outras terras, né? Outros planetas, outras espécies, outras raças. E quando existe isso, Jesus estava se referindo a isso. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Quer dizer que em todo esse universo existe vida, né?
E a gente não somos muito diferente deles, só temos modelos diferentes, né? Aqui somos humanoides. Tem planetas que são espécies diferentes da gente. O que é humanoide? Humanoide são pessoas que têm características. Um tronco, né? Um tronco, cabeça, dois braços, duas pernas. Mas existe, como em Sirius B, salvo engano, seres que são de natureza peixe, né? De natureza peixe. Vocês entenderam, né? São baleias, são golfinhos. Muitos deles estão aqui na Terra, em formas de baleias e golfinho, para ajudar a transmutar a energia dessa bela Terra que a gente está destruindo. Feito ladeira. E daí, quando Jesus fala, né, que vai ter um planeta conforme o nosso adiantamento moral e espiritual, ele quer dizer que, ok, eu estou aqui na Terra nesse momento, eu, Juliette, temporariamente humana, e estou nesse momento buscando me melhorar, crescer espiritualmente, evoluir moralmente, né? Tecnologia a gente é bem envolvido, bem desenvolvido, falta agora a moral e o caráter da gente. Então, se eu continuo me construindo, me refazendo, tudo que tem que ser feito de necessária reforma íntima, bem ao próximo, respeitar o próximo, se a Terra entrar em regeneração, se entrar não, que ela já entrou faz tempo, só que a gente acha que dorme na provas e acorda na regeneração, e não é assim. Tudo tem um processo, tudo tem uma transição, por isso chama transição planetária. Então, se eu continuo com os meus comportamentos de estar em busca de autodesenvolvimento, depois a Terra continuar na regeneração, eu vou continuar aqui. Se eu desencarnar, se eu chegar a desencarnar, eu vou de novo reencarnar na Terra. Por quê? Porque eu estou acompanhando energeticamente, moralmente, o nível do meu planeta, Terra. Agora, se eu, Juliette, não quero fazer a minha reforma íntima, a culpa é do outro, eu sou a vítima, eu isso, sabe? Sempre o outro, eu não faço nada por mim nem para com o outro. O que vai acontecer? E a Terra continuar evoluindo, eu não vou ter mais, né? A gente não vai ser mais condizente. Terra aqui, Juliette aqui, né? Não casa. Então, por isso existe outros orbes, outros planetas, conforme o meu moral de merecimento, né? A minha moral. E aí eu vou vibrar conforme esse planeta. Por exemplo, os capelinos. Como é que a gente fala? O pessoal da doutrina espírita, não específico, né? Ai, gente. Eu vou lembrar. Quando eu lembrar, eu vou falar pra vocês, né? As pessoas falam, em algumas obras de André Luiz, que existiram os capelinos, né? Existia um planeta Capela, que aí lá nesse planeta as pessoas eram altamente evoluídos tecnologicamente, só que moralmente eles ainda estavam bem atrasados, não estavam com vontade de evoluir. Então o que aconteceu? Esses caras já estavam bem evoluídos tecnologicamente. E daí tinha um planeta que se chamava Terra, que estava ainda lá no comecinho, primitivo. O povo que ainda era do tempo da pedra lascada. A gente nem fazia fogo. Então, eles estavam tecnologicamente condizente com outro planeta, mas moralmente, energeticamente, ele estava condizente com quem? Terra. Então, eles vieram aqui para a Terra, eles foram fundamentais para que a Terra desenvolvesse, né, que ela fosse evoluindo conforme a lei de evolução, né, por conta de que eles já tinham tecnologicamente muitas coisas, fogo e tudo mais já eram desenvolvidos, e na Terra ainda não tinha nada disso desenvolvido. E eles encarnando aqui como pessoas, né, eles iam desenvolver o que a gente estava precisando, e ele também estaria precisando, ele estaria se trabalhando moralmente, porque o que era pedido para ele não era a moral naquele momento, era o avanço, era a evolução. E claro que com certeza, talvez, esses capelinos, eles já estão em outros órgãos, né? Quem sabe até mesmo Capela, porque Capela agora já é um mundo mais feliz do que a Terra, né? Ele está um andarzinho à frente do que o planeta Terra. Quem sabe eles já até voltaram, né? Então sempre vai existir um outro planeta, um outro orbe, condizente com a sua energia, com a energia desses seres que não querem aprender, que ainda são ignorantes a ponto de querer praticar o mal, né, agredir o outro,
Coisas, o orgulho, vícios no orgulho, na vaidade. Tem tantas chagas na nossa humanidade, né? Tem aqueles 7 pecados capitais. A gente não somos muito diferente dessas pessoas, não. Às vezes eu digo assim, nossa, quando eu tiver rica, meu sonho é ficar rica. Era, né? Agora não é mais não, porque rica eu já sou. Moralmente, a consequência vai ser quando o download lá da minha riqueza mental se materializar na minha matéria aqui. Por enquanto ela tá no processando. Sabe aquela bolinha carregando? Pois o meu já tá nesse processo. Mas nesse momento, eu tô aprendendo muitas outras coisas. Eu tô me melhorando. Eu estou buscando ser mais humana, praticar bem ao próximo, porque para essa terra aqui, não, agora nesse momento de provas e expiações, passando para a regeneração, o planeta não está pedindo mais só pessoas que não fazem o mal, porque não fazer o mal também é fazer o mal, né? É omissão. E não é mais a regência desse planeta. Não é só tô quietinha aqui na minha, não tô bulindo com ninguém, deixa eles lá fazer o mal deles, eu aqui tô quieta. Pois é, sou tão mal quanto eles. Verdade. Não fazer o mal não basta, tem que fazer o bem. Porque o mal é a ausência do bem. Então, a gente tem que fazer isso. Então, cada planeta, existe outros orbes, outras galáxias, outros planetas, e daí existe vidas nesses planetas, né? Existe também a multidimensionalidade, mas eu não vou trazer a multidimensionalidade não, porque basta aqui esse daqui, né? Segundo o Espiritismo, o Evangelho, para que a gente já consiga ter uma percepção. Depois, em outros momentos, eu explico para vocês sobre seres multidimensionais, dimensão, quem sabe. Quero que vocês me peçam um vídeo desse daí. Então é isso. Quando ele fala sobre há várias moradas na casa de meu pai, existe muitas moradas na casa do Todo-Criador, porque Deus é inteligência suprema, inteligência primária, causa suprema de todas as coisas. Deus, para mim ainda, ele é, para mim, ser humano, é incognoscível. Alguém me pergunta o que é Deus. Eu ainda não consigo entender Deus, porque para entender Deus, eu não poderia estar temporariamente humana, né? Porque um ego que é temporariamente humano ainda não tem cognição para entender um ser de tão relevância. Só sei que ele existe, só sei que ele é tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e muito mais. Ele é eu, ele é você. Quando eu escolho praticar o bem, eu estou exercendo Deus em mim. Quando eu escolho praticar algo que não é tão bom para mim, nem tão bom para o outro, eu também estou sendo Deus. Mas cabe a mim e a você ser a melhor versão de Deus em nós, tá bom? Vamos para a nossa pergunta. A nossa pergunta de número 5. Que outro sentido encerra esta frase do mestre? Acho que a frase é essa, né? De como interpretar a frase. Há diferentes moradas na casa de meu pai. E a resposta eu vou ler para vocês. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado ventuoso ou desgraçado que o espírito experimenta quando se espoja do corpo físico, estado este decorrente do maior ou menor grau de progresso alcançado. Conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão o infinito a meio em que o espírito venha a se encontrar, aspectos das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que tem. Gente, muito importante essa pergunta, porque daí a gente não fica só no existe moradas em outros planetas, em outros orbes, em outros seres, mas existe aqui na Terra outras dimensões, outros estados de consciência. Aqui, matéria, aqui, deixa eu cair o negócio. Aqui, matéria. É uma realidade. Quando a gente desencarna, a gente vai para a realidade extrafísica. Mas calma, que você não vai lá para a extrafísica só quando desencarna, não. Sabe aquele sonho que você teve muito real, que você lembra até hoje,
e que você diz assim, nossa, eu tive um sonho tão estranho. Mas era um sonho assim tão real, que você estava trabalhando, que você estava fazendo outra coisa, Pois é, ali também é um estado de consciência que não só matéria, e que a gente pode acessar esses estados de consciência através do desdobramento, da projeção astral. Sabe lá se o nome, várias pessoas usam nomes diferentes, mas é o mesmo significado. Então, quando ele está dizendo aqui, né, quando se despoja do corpo físico, em estado decorrente, o maior ou menor grau de progresso alcançarão pelo espírito. Não é só as pessoas que desencarnam também, porém, as pessoas que desencarnam, elas continuam na Terra, elas não precisam, elas não vão para outro planeta. Eu, Juliette, aqui desencarnei, né? Para quem já assistiu o Nosso Lar, pronto, é muito interessante. O Nosso Lar, o filme Nosso Lar, ele é um filme espírita. Ele mostra sobre as colônias espirituais. Aí as pessoas têm a visão que o nosso lar é uma colônia feliz, mas o nosso lar é no inferno, né? No umbral. Inferno não é essa palavra, não. No umbral. É uma colônia no umbral, né? E muito provavelmente a gente vai passar pelo umbral. Por quê? Porque a gente ainda tem muitos vícios, a gente ainda está muito pegada à matéria, a gente está muito pegada a crenças, a gente não está ainda tão preparado, mas enfim. Quando as pessoas desencarnam, elas se mantêm onde? Na Terra, na psicosfera da Terra, na dimensão Terra. Tem uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito, que é o Pava, Pedro Pavanello, o canal dele é canal do Pava. Ele falou uma vez que tem um mentor e tudo mais. Aí esse mentor falou para eles que hoje são mais ou menos 8 bilhões de encarnados. Você imagina que 8 bilhões de encarnados na Terra, num total de 23 bilhões de espíritos, somando com isso já é dentro dos 8 bilhões de pessoas. Entende? Então, o mundo espiritual é bem maior, é bem mais extenso e bem mais amplo do que a gente possa perceber, compreender. Então, também, quando você está desencarnado, você pode acessar uma das moradas que Jesus disse. Há várias moradas na casa de meu Pai. Porque se você não está em estado físico, está em estado espiritual, você também estará em estado de consciência que acessa Deus, que acessa a fonte, né? Então a Terra tem aqui várias dimensões até demais. Aqui é a dimensão 3D, né, matéria, e o lado espiritual diria que fosse a quarta dimensão. Mas existe várias outras dimensões que têm seres bem mais sutis energeticamente, e daí a gente não consegue perceber eles, né? Eles são bem mais sutis. Depois eu conto pra vocês uma experiência que eu tive com seres multidimensionais. Não são coisas da minha cabeça. Queria que fosse. Então, gente, é isso. Não é só a questão da matéria, terra. Tem a terra espiritual também. Tem um corpo espiritual. Tem a parte que não é matéria. Ai, gente, é um processo muito incrível. Não quero nem imaginar como seja. Então, a gente agora vai para nosso tempo voa. Quando eu começo a falar, a gente vai para nossa sexta pergunta. A sexta pergunta diz: o que se entende por erraticidade? O estado em que o espírito se encontra no intervalo de suas encarnações, independentemente de um grau alcançado. No intervalo das reencarnações, a alma liberta do corpo é o espírito errante que aspira ao novo destino, que espera. O Livro dos Espíritos, questão 224. É mais ou menos o que eu já tinha falado para vocês. Quando a gente desencarna, a gente vai para as colônias, a gente vai para outras dimensões, né, para outros lugares, mas é tudo um estado de consciência. E esse estado de consciência, muitos estão aqui no orbe Terra, né? A sétima pergunta: como é a existência dos espíritos que não lograram progredir e se aperfeiçoar? Continuam presos aos interesses materiais que os estimulam à vida, sem poder se afastar do ambiente em que viviam. Apartados do amor de Deus, erram nas trevas, atormentados por remorsos e pesares, distanciados dos que lhes são caros, sofrem indizível aflição. Os espíritos sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservam, por isso, reforçam-nos
para ainda em vida física nos libertar dos vícios e defeitos que nos retardam a caminhada espiritual. Exatamente o que eu falei para vocês, né? Por que eu disse que a gente poderia ir para o umbral depois de desencarnar? Porque a gente ainda tem muitos vícios. A gente ainda temos muitos vícios, orgulho, qual que é o outro, além do orgulho? Que são as chagas, né? Orgulho, egoísmo, tem um monte aí. E a gente todo é portador disso, né? Então ainda aqui, gente, bora despertar, vamos acordar para a vida, que a vida não é só essa matéria. Acorda. Tu tá construindo algo, tu tá crescendo, tu tá almejando um futuro brilhante, uma casa maravilhosa, um carro do ano e tudo mais. E se tu morrer hoje? Tu nada vai levar pro outro lado. O que tu vai levar para lá? Tua moral, tua evolução, tuas experiências como espírito, como ser humano. Então vamos ser, né, gente, cada vez uma pessoa melhor. E vamos tirar os apegos também. Vamos fazer exercícios de desapegos. Eu começo a desapegar das minhas coisas. Porque eu morro e depois eu fico só apegada às coisas. Não vale. Bem que eu não sou apegada a nada. Mentira, eu sou apegada a algumas crenças. Ainda. Eu vou ler agora que já tá chegando um tempo. Já passou do nosso tempo. E eu vou ler ainda pra vocês a oitava. Aperfeiçoar. A existência do espírito, que foi a sétima, que é pra gente poder fazer a questão do... Alguém me liga nessa hora. Meu amigo, eu tenho que fazer. 8h30 da noite. Oitavo. E os espíritos dos justos, que sensações experimentam? Estes percorrem o espaço, visitando outros mundos, gozando de resplandentes caridade e assistindo ao espetáculo sublime do infinito. No convívio daqueles de quem amam, fluem as delícias de sua felicidade indivisível. Somos, na condições de espíritos, o que éramos na condição de encarnados. Cuidemos de nossa perfeição na prática incessante do bem e Deus nos reservará a morada compatível com o nosso reforço. Reforçando o que a gente leu e todo esse evangelho. Não adianta eu construir bela casa, eu fazer tudo isso e não ter em mente que existe vida além desse corpo. Existe vida além dessa matéria. E o que vai me levar para essa vida além da matéria, para que eu tenha uma vida lá do outro lado, em paz, bem, no trabalho, no amparo, no suporte, é como eu me trato, é como eu me ponho, é como eu me trabalho, como eu trabalho com as outras pessoas. Tem uma frase, eu não vou saber dizer de quem é agora no momento, mas tem dizendo assim: não há fora da caridade não há salvação. Parece meio estranho, mas por que fora da caridade não há salvação? Porque tem a caridade consigo, tem a caridade com o outro. Se ponha em primeiro lugar, se trabalhe, se melhore, evolua, faça a sua reforma íntima. Lembrem-se que a porta que a gente faz para a gente mergulhar no ser não é no celular, não é fora, não é na vida de fulano, de meu filho, meu marido, meu esposo, meu gato, meu cachorro. Inclusive eu tenho um gato ali que tá me chamando para dar comida para ele, Gregório. A porta não é para lá, a porta é para dentro, é aqui dentro de mim. E inicialmente, a primeiro momento você vai se sentir sufocado, você vai ter aquele medo, você vai ter... Como assim? Por quê? Porque muito ao longo dos nossos anos a gente foi ensinados que a vida acontece fora. Então, se tudo acontece fora, de repente eu aprendo que não, é dentro. Então, como é que eu vou me buscar? Como é que eu vou me autoconhecer? Como é que eu vou saber o que eu tenho que melhorar se eu não entrei para dentro de mim? A porta é para dentro, gente. E para que a gente possa entender muitas das nossas coisas, muitos dos nossos percalços, problemas, né, da nossa vida, achar a morada, a qual Jesus também se referia, a moradas na casa, muitas moradas na casa de meu pai. Para mim, Juliette, eu entendo muito pouco, eu sou uma aluna eterna, aprendiz da vida,
E eu percebo que eu ainda quase nada sei. Não sei de nada, gente. Eu tô aqui com vocês pra gente aprender junto, pra gente pôr em prática junto, pra estudar junto, pra gente ter experiências juntos, né? Mas de uma coisa eu sei. Quando a gente abre a porta pra dentro de nós, é babado. É babado. Estoura aí crise de ansiedade, estoura depressão, estoura não sei o que, estoura tanta coisa, porque a gente foi ensinado pra fora e na verdade é tudo pra dentro. E a gente vai descobrir esse dentro, a gente vai se melhorar, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai construir a nossa moral de forma saudável, porque todo mundo tem moral, tem caráter e tudo mais. Eu tenho dificuldade de diferenciar moral e caráter. Mas tem bom caráter e tem mau caráter, mas todo mundo tem caráter. Enfim, sei que para você desenvolver uma sua melhor versão e ser o ser humano melhor do mundo, começa dentro de você. Dentro de você. Olha para o outro como se o outro fosse você. Certo? Tenha empatia, se põe em primeiro lugar. E em outro momento eu irei fazer o restante do evangelho. Eu vou ver aqui no decorrer da nossa semana o nosso próximo item, conforme esse roteiro que eu mostro para vocês. A gente não lê nem o item 3 e nem o item 4 do capítulo 3. Aqui já passa para a destinação da terra, causa das misérias humanas. Porém, eu vou analisar se esse tema que está no 3 e no 4 é importante fazer uma aula à parte. Aula não, um evangelho à parte, que daí eu formulo algumas perguntas dentro do nosso tema, faço lá aquela pesquisa, e daí a gente vai e faz, sem estar no roteiro. A gente mesmo cria o nosso roteiro aqui. Tá bom, meus amores? Fazer nossa oração de encerramento. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade, amiga, muito obrigada por este evangelho, por esses ensinamentos, por essas inspirações. Gratiluz, gratidão, que tu possas nos auxiliar em pôr em prática, a encontrar essas moradas na casa do Pai, que é a fonte suprema. Gratidão, gente. Fiquem com Deus e até mais. Ótima semana, ou melhor, ótimo final de semana, que esse dia é quinta-feira. Nossos evangelhos serão nas quintas-feiras. Em breve, quando eu tiver um tanto de inscritos, gente, por favor, compartilhe o canal, tá bom? Peço que vocês compartilhem, porque aí mais pessoas se inscrevem. Aí quando eu tiver uma quantidade X de pessoas inscritas, eu vou poder fazer live. Aí vocês interagem aqui comigo. Por enquanto, eu faço o vídeo, subo o vídeo e vocês assistem daí, tá bom? Beijo, um grande abraço. E até mais.